Queria te convidar a abrir comigo no livro de Salmos, capítulo 42. Uma coisa que não é muito comum, hoje as pessoas virem com a Bíblia, eu ia falar Bíblia manual, vir com a Bíblia em papel, né? Então, o meio digital veio para ficar, e eu não condeno isso. Durante um tempo, muita gente condenava. Pô, você vai para a igreja e não leva a Bíblia? Eu não condeno. Mas eu sou a favor, sou adepto da ideia de levar a Bíblia para passear, cara. É legal. Quando você bota ela debaixo do braço, as pessoas veem, olha, vai um crente ali. A não ser que você seja um 007, não quer que ninguém descubra que você é crente. Mas é isso. Eu queria dar um título para essa mensagem hoje. O título dessa mensagem é Esperançando em Deus. Alguém já ouviu essa palavra alguma vez? Esperançar? Ninguém. Fica com vergonha não. Se falar que vai dar presente, todo mundo levanta a mão, né? Esperançar, levanta a mão, deixa eu identificar você. Beleza, poucas pessoas, talvez uns 3% dos 100 que está aqui. Então hoje você já vai sair com uma palavrinha nova, para você exercitar aí durante a semana. Enquanto você abre aí, a palavra esperançar, ela seria um tipo de esperar com esperança. Uma coisa é você esperar parado e outra coisa é você esperar fazendo. Esperançar seria esperar fazendo, porque esperar parado, você fica numa situação passiva. É como você está esperando uma pessoa chegar, ou está esperando a sua esposa se arrumar para ir para a igreja. É assim? Né, Douglas? Tem aquela, né? Tem que ter paciência, em 3 minutos o homem está pronto, bota uma roupa, vai, às vezes nem faz barba. A mulher não, a mulher é outro rolê, né? Vamos dizer assim. Tem que passar maquiagem, tem que passar a roupa, aí ver os 100 sapatos que tem lá no guarda-roupa para ver qual que combina com o look, e assim vai. E o homem está parado esperando. Ou seja, nessa situação não tem muito o que fazer, né, irmão? Talvez pegue um livro ali, vai fazer alguma coisa, mas quando se trata de Deus e da nossa caminhada existencial aqui na Terra, existem momentos da nossa vida em que a gente não tem muito o que fazer e a gente fica esperando uma resposta de Deus. Mas nessa manhã eu quero te convidar a, ao invés de você assumir uma posição passiva, você assumir uma posição mais ativa diante de Deus, que seria esperançar em Deus. Alguém está comigo aí, pode dizer amém? Glória a Deus. Salmos capítulo 42, o pessoal vai botar aqui no telão. Amém. Diz assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Dia e noite, as lágrimas têm sido o meu alimento, enquanto zombam de mim o tempo todo, dizendo: aonde está o seu Deus? Meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está tão abatida, minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Agora estou profundamente abatido, mas me lembro de ti, desde o distante Monte Hermon, onde nasce o Jordão, desde a terra do Monte Mizar. Ouço o tumulto do mar revolto, enquanto suas ondas e correntezas passam sobre mim. Durante o dia, porém, o Senhor me derrama seu amor, e à noite entoo seus cânticos e faço orações ao Deus que me dá a vida. Clamo: ó Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que tenho que andar entristecido, oprimido por meus inimigos? Os insultos deles me quebram os ossos, zombam de mim o tempo todo, dizendo: onde está o seu Deus? Por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa manhã maravilhosa. Nós queremos sair daqui cheios do Senhor, cheios de uma palavra de esperança, mas uma palavra que vai nos tirar da inércia e vai nos fazer esperançar, ao invés de esperar passivamente. Que em nome de Jesus saiam apenas as palavras que o Senhor quer falar com a sua igreja da minha boca. Em nome de Jesus, amém.
eu aprendi que a vida não é fácil. Eu li um livro, um tempo atrás, de um oficial da Marinha Americana. Esqueci o nome do livro agora. Arrume Sua Cama. Arrume Sua Cama. Nome bem sugestivo, né? Mas nesse livro ele fala que a vida não é justa. E eu vou te provar isso. O que dizer para uma mãe que perdeu o seu filho precocemente? Sem nenhuma enfermidade, sem nada, uma coisa que simplesmente aconteceu. O que dizer para uma pessoa que perdeu o seu emprego fazendo tudo certo? O que dizer diante de situações que a gente não tem o controle? A vida não é justa. Você pode fazer tudo certo e vai dar errado. Em Eclesiastes fala que não é dos mais ligeiros a corrida. Eu aprendo com isso que não é dos mais preparados o sucesso. Tem gente que você olha e fala, cara, como que deu certo esse cara? O cara fez errado e ainda assim deu certo. E eu fazendo tudo certo, dá tudo errado. Aqui nesse texto, o salmista, ele é da tribo dos filhos de Coré. E provavelmente aqui é uma situação em que foi tirado dele a presença de Deus. E os levitas, eles não tinham terra. A herança deles era o Senhor. Então, eles ficavam por conta do templo. Eles faziam aquelas atividades. Então, aqui a gente vê que o salmista, ele está muito preocupado porque ele está lembrando do passado em que Deus estava com ele e ele tinha essa certeza. Só que agora ele fala, aonde está o Senhor? Você se esqueceu de mim, Deus. Em quantos momentos da sua vida você já chegou a pensar isso? Deus, por que isso está acontecendo? Mas eu quero te falar uma coisa, irmão. Troca o porquê para o para quê. Porque Deus, ele não vai te dar algumas respostas. E a gente quer resposta, né? A gente quer resposta para tudo. Estava no Amós ontem. E eu confesso que eu queria ter ficado lá. Mas o pastor chegou para mim. Caleb, amanhã você prega. Aí eu, amém. Isso foi 8 horas da noite. Aí eu, poxa. Eu pensei assim, pô, será que o Fonseca não vai estar lá? Falou para eu ir, de repente não vai estar, né? Mas enfim, talvez Deus tenha marcado um encontro com você aqui para falar uma coisa que Ele já falou no meu coração. Então, meu irmão, coloca expectativa aí, porque teoricamente eu não era para estar aqui. E lá no Amós aconteceu uma coisa muito legal. Tem um momento lá que... Vou dar um spoiler aqui. Nem sei se pode fazer isso, depois eu peço desculpa. Tem um ditado que fala, melhor pedir perdão do que permissão, né? Mas também não tem para quem perguntar agora, se pode. Está todo mundo lá, então eu vou falar. Quem não fez o Amós aí? Levanta a mão. Quem não fez? Ih, rapaz, tem bastante gente. Você não fez o Amós, Douglas? Que isso, mano? Agosto você vai ter que fazer. Próximo Amós é em agosto, tá, gente? Então, tem um momento lá que... Vou falar com cuidado para não ser um spoiler tão chato, né? Falar o final do filme. No final do filme todo mundo morre, né? Inclusive pra gente serve isso, né? No final todo mundo morre, né? Não sei se você sabe disso. Pode ficar triste agora, mas você vai viver na eternidade com Jesus, que é muito melhor que passar aqui. Nesse momento do Amós, tem um momento lá que as pessoas elas podem se abrir. E é muito difícil o homem se abrir. O homem não fala das coisas dele. Eu falo por mim, eu tenho dificuldade de expressar meus sentimentos. E a gente vai guardando dentro de gavetas, dentro do nosso coração. E teve um rapaz lá que ele começou a se abrir e falou tudo, falou até coisa assim, que caramba, você teve coragem, o cara foi muito homem para falar. E eu falei com ele, rapaz, você foi muito homem para falar, cara. Glória a Deus por isso, porque quando você decide abrir essa gaveta, você dá liberdade para o Espírito Santo tirar algumas coisas que entristecem ele e que vão te fazer avançar. É como se você tivesse com o carro, engatou a primeira para sair do lugar, mas o freio de mão está puxado. Quem nunca, né? O carro não vai. E ele chegou, eu falei assim, cara, Jesus quer transformar a sua vida. Aí ele mandou para mim assim, mas eu não acredito em Jesus, eu nem queria estar aqui. Minha namorada que insistiu, não queria estar aqui não. Eu sou testemunha de Jeová. Aí eu falei assim, não, cara, fica tranquilo. Não tem forçação de barra aqui, mas ali eu já comecei a travar uma batalha espiritual pela vida daquele cara. Ah, Senhor, toma o Márcio. Falei o nome do cara.
Toma ele em tuas mãos, Senhor. Vai lá no interior dele, Pai. Jesus é o Salvador, ele tem que acreditar nisso, ele tem que acreditar. Aí teve um outro momento lá que eu cheguei para ele, já larguei João 3,16 nos peitos dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existe um lugar na eternidade para você, cara. Aí ele não falou mais nada, não retrucou não. Aí chegou a noite, rolou um apelo. Quem não aceitou Jesus aqui? Aí eu, é agora. Ele vai. Ah, Espírito Santo, toca no coração do fulano, faz ele vir. Ah, ele vai vir. Nem que eu vá lá pegar ele. Aí eu pensei, poxa, vai ser forçado. Se eu chegar lá, vamos lá, cara, vamos aceitar Jesus, né? Forçado, né? Porque não é por força e por violência. Quando o Espírito Santo te convence, meu irmão, não tem jeito. Não tem jeito. É isso. Parece que a ficha cai, acende a luz e você vê, caramba, é isso. E eu estava ali desesperançoso já estava no final, fica ali, não, dá tempo. Aí, cara, eu vim para o canto assim, um corredor lateral. Aí tá, pô, Senhor, eu acredito ainda que ele vai vir. Quando eu olhei assim, cara, ele veio. Rapaz, eu dei-lhe um grito. Falei, é isso. Eu comecei a bater palma, todo mundo, ninguém estava entendendo nada. Falei assim, vem cá, cara, deixa eu te dar um abraço. Quando eu dei um abraço nele, ele é grandão, fortão. Vi um marmanjão desse chorando de soluçar, cara. É muito bom. Que isso significa que o Espírito Santo quebrantou o coração do cara mesmo. E a palavra de Deus diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Eu estou te explicando isso para você entender por que eu queria ficar lá. Porque eu queria estar com ele agora. Porque depois que acontece isso, muitas coisas vêm na cabeça. Talvez muitas perguntas. E o Amós, ele é um momento de cura, um momento de libertação, um momento de reencontro consigo mesmo. Um momento em que você se reencontra com você, com o eu do passado, que talvez tenha feito coisas ruins, ou talvez pessoas tenham feito coisas ruins com você, e você não toca mais nesse assunto. Mas, meu irmão, tem certos momentos da nossa vida que a gente tem que voltar e fechar a porta, que ficou aberta. Tem que voltar, tem que fazer o caminho de volta. Não, mas a verdade é que as pessoas não querem saber a verdade, porque a verdade dá muito trabalho. As pessoas preferem acreditar numa mentira. E assim vai, tá tudo bem, mas tem um negocinho lá que está mal resolvido. E isso é tirar o freio de mão e avançar rumo ao que Deus tem para a sua vida. Nesse momento aqui que o salmista está falando, ele está passando por uma grande angústia. No versículo 1, ele fala, como a corça anseia pelas correntes de água. Eu não sei, estou lembrando um negócio aqui. Teve uma mensagem que eu fui ver, que eu estava presencialmente na igreja que eu fiz parte. Aí o seminarista foi pregar e ele pregou esse texto. Aí ele chegou e falou assim, meu irmão, não sei se você sabe, mas a corça é um pássaro muito simpático. É um pássaro que adora mergulhar na água. Ele falou com uma convicção que eu quase acreditei. Eu falei, gente, a corça é um pássaro. Naquela época não tinha Google, né? Para chegar ali já vi. Eu falei assim, cara, esse cara tá viajando muito. Ou eu tô louco, né? Eu era novo, tinha uns 18 anos. Aí eu cheguei em casa, perguntei pro meu pai. O meu pai é pastor, né? Na época ele era pastor dessa igreja. Eu falei, seu pai, você viu o que ele falou lá? Ele falou que o pássaro é uma árvore, é uma ave simpática. Aí ele, é a última vez que ele prega aqui. Mas talvez alguns, se eu falasse aqui que a corça é uma ave simpática, iria acreditar, porque não sabe o que é uma corça. Eu vou te explicar o que é uma corça. A corça é da família dos cervos. E realmente é um animal muito simpático, mas não é uma ave. É um animal indefeso. Aqui o salmista está dizendo que nós somos semelhantes à corça quando um predador está à espreita, ansiando pela corrente das águas. Aquela região do Oriente Médio não é muito comum ter rios, como aqui no Brasil. Muito comum ter um córrego, ter um rio grande. E naquela região não era muito comum. Então, em um momento em que a corça estava sendo perseguida por um grande predador, talvez um leão ou onça só tem aqui, não vou nem arriscar outros não falo besteira. Mas estava sendo perseguido por um grande predador.
Só que quando a corça ela encontra as correntes das águas, ela mergulha e o cheiro de medo que ela exala, a corrente da água está levando. Ela está sendo limpa. E ele está dizendo que a corrente de águas é o Senhor para você e para mim no tempo de angústia. Se você está numa situação difícil, uma situação angustiante, deprimente, você tem que procurar, irmão, as correntes de águas. E eu posso te afirmar com certeza que essa corrente de águas está passando aqui nesse lugar hoje. A corrente de águas está acessível para você quando você dobra os seus joelhos e diz: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu preciso mergulhar em Ti porque o inimigo está à minha espreita e eu não sei mais o que fazer. No versículo 2 ele diz: eu tenho sede de Ti. Não é só a corrente de águas que tira o cheiro, mas também ele sacia a sua sede. E nessa conversa aqui que a gente está tendo, no Salmo 42, você pode perceber que o salmista, ele estava meio que quase beirando a loucura ali. Se você já chegou no ponto de você falar com você mesmo, irmão, é porque você está num nível interessante. Eu já estou nesse nível interessante de falar comigo mesmo. Mas só que nesse nível interessante acontece uma coisa mais interessante ainda. Quando você começa a pregar para você mesmo, algumas coisas começam a fazer mais sentido. E ele pergunta para ele mesmo em alguns momentos aqui: por que estás abatida, minha alma? Por que te perturbas? Confie no Deus da tua salvação. Então, em momentos que você não sabe o que fazer, momentos em que o predador está à espreita, as pessoas estão caçoando de você, aonde está o teu Deus? É o momento em que você tem que começar a pregar para você mesmo. É o momento em que você tem que mergulhar nas águas. É o momento em que você tem que se dedicar mais ao Senhor. E quando eu falo de mergulhar nas águas, irmão, eu estou falando de repente, você fazer o Amós. Sabe, o Einstein fala que o ápice da insanidade mental é fazer as mesmas coisas e esperar os mesmos resultados. Se você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado. Então aqui o salmista, ele está numa situação em que ele precisa fazer algo diferente. Você e eu vamos nos deparar com momentos da nossa vida que a gente precisa fazer algo diferente. Não basta vir só aqui e consumir um culto pela manhã, ou um culto à noite, ou um culto de quinta. Porque se você se coloca nessa situação, você não está esperançando, você está esperando. Você senta aí, cruza os braços, abre a boca e espera que Deus lance a comida, lance o remédio para sanar a sua dor, sanar esse problema. Mas, meu irmão, eu quero convidar você a mergulhar em Deus. Por que você não está no PG ainda? Por que você não está nos projetos sociais da nossa igreja? Por que você não procura saber o que está acontecendo aqui para você vir junto, reunião de oração? Amanhã de manhã tem uma, 8 horas da manhã. Quantas pessoas costumam vir? 6, 7 pessoas. Quero profetizar que amanhã vai ter 20. Antes de ir para o trabalho, vem cá. 8 horas da manhã, de repente você pega no trabalho antes, aí não tem como, que é o meu caso. Mas se você pode, vem. Isso é mergulhar em Deus. Isso é se aprofundar nele. Eu quero provocar você para essa semana procurar um PG para você fazer parte. Porque isso é fazer coisa diferente. Isso é mergulhar nas águas correntes. E assim, irmão, a gente ora esperando ter uma resposta, né? Mas nem sempre Deus vai responder você do jeito que você espera. Bom seria se a gente tivesse uma voz audível do Senhor falando. Mas, cara, Deus tem um jeito assim, peculiar. Eu ia falar, não é estranho, é peculiar, é diferente de responder. É meio enigmático. Deus usa uns enigmas para você desvendar. E a resposta de Deus pode ser sim, não, espere. Mas esperar como? Parado? Não. Esperançando. Esperar fazendo. Esperar orando. E eu tenho uma notícia para te dar, porque orar nem sempre é a garantia de que você vai receber aquilo que você está pedindo. Porque muitas vezes a gente ora só pedindo. A gente esquece de orar agradecendo.
agradecendo por ter sobrevivido até o dia de hoje. Amanhã eu não sei como vai ser, mas Senhor, obrigado. Orar agradecendo por essa tribulação que chegou, e talvez seja o único momento em vida aqui na terra que você vai ter de adorar a Deus em meio à tribulação. Meu pai descobriu um câncer, alguns devem saber, no ano passado. Teve que fazer uma cirurgia de... 10 meses antes, ele foi para Israel, mergulhou no Mar da Galileia, subiu o Monte Sinai e já tinha um troço lá dentro dele. Nem sabia. Estava lá. Pastor Rafael subiu o Monte Sinai em cima da mula. Não conseguiu, da mula não, do camelo, né? Subiu em cima do camelo. Papai subiu a pé, subiu e desceu a pé. E o troço estava lá dentro dele. Quando descobriu, estava muito grande. Tinha tomado o rim. Aí eu me perguntei, Deus, papai é pastor? Será que não teria uma imunidade ali, uma blindagem? Né? Se dedicando para cuidar das ovelhas do Senhor. Se ele for agora, vai ficar as ovelhas lá. Tipo eu empurrando Deus na parede, sabe? Pô, Deus, com meu pai? Por que não foi com o pastor fulano de tal, que fica pedindo dinheiro toda hora? Foi pastor fulano de tal que adulterou? Leva logo essa íngua. Papai não. Só que aí, a gente conversando, tem um escritor, como é que é o nome daquele pastor da Bethel Church? Esqueci o nome dele. Enfim, ele perdeu a esposa para o câncer. E no domingo seguinte, ele estava lá no culto. E ele foi pregar. Quando acabou o culto, um dos pastores chegou para ele e falou: pastor, não estou entendendo, você devia ter tirado um tempo de luto. Seu coração deve estar angustiado. Aí ele começou a chorar. Aí ele falou assim: meu irmão, eu tenho aprendido com essa dificuldade que talvez eu não tenha outra oportunidade de adorar a Deus em meio ao luto. A mulher da minha vida se foi, mas se foi para o Senhor. Mas quando eu partir também, não haverá lágrimas, não haverá tristeza, não haverá luto, não haverá doença. E quando eu li esse texto, eu falei: isso aí é para mim. Isso aí funcionou para mim. Aí eu falei isso com meu pai, eu falei assim: eu não sei o que vai acontecer. Ele está fazendo quimioterapia, teve que tirar o rim, tirou tudo, fez uma nefrectomia radical. E eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que esse é o único momento que a gente vai ter para adorar a Deus em meio a uma enfermidade maligna e traiçoeira. Eu não sei o que vai acontecer. Deus pode curar? Deus pode curar. O tratamento está sendo um sucesso, está regredindo a enfermidade que ficou, não conseguiu tirar tudo. E a gente está testemunhando realmente um milagre mesmo, porque o médico falou isso. Ele chegou e falou assim: senhor Levi, eu já trato paciente com câncer renal há mais de 15 anos e é a primeira vez que eu vejo uma remissão tão rápida. Poxa, glória a Deus. É muito bom, é reconfortante isso. É reconfortante. Isso dá muita energia pra gente continuar. Tipo assim, deu certo, cara, adorar no meio da dificuldade. Pô, papai pode morrer a qualquer momento, mas ele vai pro Senhor, amém. Mas, poxa, se pudesse curar ele, ia ser muito bom. Mas, meu irmão, orar não é a garantia de que vai acontecer o que você pede, mas é a garantia que vai acontecer da melhor forma possível. Porque você entregou na mão de Deus. E quando você entrega na mão dele, pode sair qualquer resultado. Talvez não saia o resultado que você quer, mas você precisa estar pronto para isso. Eu preciso estar pronto para isso. Porque o principal da nossa vida não é aqui, agora, é a eternidade. E o seu comportamento e o meu comportamento aqui vai definir aonde nós vamos passar a nossa eternidade. No versículo 7, o salmista diz: ouço o tumulto do mar revolto enquanto as suas ondas e correntezas passam sobre mim. No ano passado, ano retrasado, teve uma irmã aqui da igreja que ela foi para os Estados Unidos, foi para a Disney. Olha que legal, evangelizar o Mickey, né? Quem já foi para a Disney? Ganhou o Pluto para Jesus, a Minnie, Mickey. E estava muito feliz, tal. De repente veio uma notícia: furacão de categoria 5 se aproximando. Dormência na espinha na hora. Vou morrer.
liga para todo mundo do Brasil em tom de despedida, e isso é verdade, ela fez isso mesmo, eu ouvi o testemunho dela, que o furacão ia passar onde ela estava. Para quem não sabe, irmão, furacão de categoria 5, ele tem o poder destrutivo de 20 bombas nucleares, igual aquela que foi lançada na Segunda Guerra Mundial, em Hiroshima e Nagasaki. Só para você ter uma ideia do poder destrutivo de um furacão. Talvez você já tenha ouvido falar a expressão, eu estava no olho do furacão, né? Talvez você já tenha ouvido falar isso, no meio de uma dificuldade. Só que é uma analogia mal empregada. Sabe por quê? Eu estava vendo um pesquisador, tem uma série no Discovery Channel, não sei se você é desses também que gosta de documentário, de às vezes é informação inútil, né? Cultura inútil, mas essa é muito útil. Eles são caçadores de furacões. Os caras são loucos. Eles vão para dentro do furacão, soltam um objeto lá dentro para monitorar qual a velocidade que ele estava. O furacão de categoria 5 ele pode ir de 200 a 600 km por hora. Isso é uma loucura. O poder destrutivo é muito grande. E aí, ele estava falando, nós estamos no olho do furacão. Aí eu falei, caramba, vai acontecer alguma coisa ali, o avião vai cair. Eles estavam no avião. E era num raio de 10 quilômetros. Eles estavam no olho do furacão. Só que aí o pesquisador, ele falou uma coisa que eu falei, caramba, isso é forte, cara. Ele falou assim, ao contrário do que muitos acreditam, o olho do furacão tem calmaria. No olho do furacão, os ventos são brisas suaves. Ao contrário do que muita gente pensa, no olho do furacão, quando você olha para o céu, não existem nuvens de um furacão de categoria 5, mas existe um céu limpo. É possível ver o céu azul no olho do furacão. Ao contrário do que alguns acreditavam, o olho do furacão é ali que estourou a bomba. Não é isso. No olho do furacão é onde tem calmaria, mas é uma zona traiçoeira, porque o furacão ele se movimenta. Então você tem que se movimentar junto com o furacão, que senão o vento de 200 km por hora vai te pegar. E aí já é. Qual a analogia que eu faço aqui? De repente você está em meio a um furacão. Não adianta brigar com os 200 km por hora. Não adianta brigar com a força de um furacão. Ali na América Central teve uma ponte que foi criada para passar por cima de um rio. Depois você pode dar um Google aí e pesquisar. O furacão que mudou o curso de um rio. Você vai encontrar, vai aparecer lá. A ponte no meio do nada e o rio do lado. Você acredita que o furacão mudou o rio de lugar? Aquela ponte não fez mais sentido. Isso mostra para mim e para você que quando a gente passa por alguns furacões da vida, algumas coisas que faziam sentido deixam de fazer sentido. Para que aquela ponte no meio do nada? Liga nada a lugar nenhum e o rio está do lado. Tem que construir outra ponte. Então a estrada foi inutilizada. Só que o olho do furacão, irmão, sabe o que é? É o centro da vontade de Deus. Quando você e eu decidimos caminhar para o centro da vontade de Deus, a gente sai da rota da destruição que está à nossa volta e a gente olha para o alto, a gente pode ter esperança, a gente pode esperançar e ver o céu limpo e desfrutar da paz em meio à tribulação, uma paz que excede todo entendimento. Quem está comigo aí? Pode dizer um amém? Eu creio que está fazendo sentido para algumas pessoas aqui. Vamos buscar o olho do furacão. Buscar o centro da vontade de Deus e se movimentar conforme a direção de Deus, para que a gente desfrute do que Ele tem para nós, mesmo que a gente não entenda, e a gente não vai entender tudo, mas Deus não te chamou para entender, sabia? Deus não te chamou para entender, Ele te chamou para obedecer. Quando Ele chamou Abraão, Ele falou: Abraão, levanta, sai da tua terra, da tua parentela, e só vai. Ele não falou só vai, tá, gente? Tô só jogando aqui pro século 21, para você entender. Só vai, irmão. Vai para onde, Deus? É no caminho que tudo acontece. Só vai. Levanta. Guarda suas coisas. Esse lugar não te pertence. Porque, irmão, não basta você saber o lugar que você tem que ir. Você tem que saber o lugar que você não pode ficar. Eu sei de uma coisa. Aqui eu não fico. E voltando no cara lá do Amós, eu falei com ele lá na hora que eu estava abraçando ele, eu falei: cara, segunda-feira é quando vai começar tudo. Você vai ter que mudar suas amizades, você vai ter que mudar seus hábitos. Os ambientes que você frequenta tem que mudar.
E você tem que dar abertura para o Espírito Santo, tirar coisas de dentro de você e acrescentar outras. Amanhã é que vai começar o negócio. Hoje está legal, está aqui, cadeira acolchoada. Você quase esquece dos problemas que tem amanhã, os boletos que você tem, problema na saúde e por aí vai. Mesmo sem entender, avance no Senhor. Tenha a percepção exata do lugar que você não pode ficar, mesmo que você não saiba para onde ir e o que fazer. Eu sei de uma coisa, aqui eu não fico. Faz suas malas e sai. Irmão, a gente tem mania de ter resultado imediato, né? O WhatsApp é uma ferramenta, cara, muito fantástica, mas é um troço maligno demais. Botaram até na velocidade 2 agora. Agora vídeo também foi para velocidade 2. Sabe o que isso mostra para mim e para você? Que essas pessoas que criaram o WhatsApp, eles já fizeram a leitura do mundo, como é que está. O mundo está acelerado. Você manda uma mensagem para alguém, você viu que foi os 2 certinho, você cronometra ali, se ela não responder em 10 segundos, eu vou ligar, dar um toquinho para ela ver. Não é assim? Mas por que não liga e fala? O toquinho é só para ela ver e responder ali. Uma loucura, cara. A gente é imediatista, é isso que eu estou querendo dizer. A gente quer uma resposta express de Deus. Poxa, eu estou orando já tem uns 2 anos e nada de Deus responder. Meu irmão, se você está orando há 2 anos ou mais e não aconteceu nada, pode ser algumas coisas que eu vou te ajudar a entender. Pode ser que você não se permitiu ser moldado por essa situação, e aí você vai ficar nela em loop eterno, você vai ficar aí. Enquanto você não mudar o que precisa ser mudado. Ou Deus ele vai te capacitar em algum momento para você ter um estalo e entender o que precisa fazer para resolver aquele problema. Mas uma coisa é fato, não é porque você não está vendo que Deus não está se movendo, não é porque você não está vendo acontecer que Deus está inerte, Deus não está fazendo nada. Mas em algum momento da sua vida você pode pensar isso, assim como o salmista, que ele falou aqui no versículo 11, por que está tão abatido? Não, nesse não. Ele fala, por que te esqueceste de mim, ó Deus? Por que tenho que andar entristecido e oprimido por meus inimigos? Irmão, tem situação que parece que Deus esqueceu da gente mesmo, não tem? Pode assumir aí, é verdade. Mas não desiste, permanece, confia, se envolve. Se você não tem a resposta de nada, talvez nem a resposta, você quer qualquer resposta, até o não serve, até o espere serve. Às vezes você não ouve nem o espere, nem o sim, nem o não de Deus. Aí é doideira. Aí, meu irmão, uma coisa é certa, talvez você esteja longe de Deus demais para ouvir a voz dele, porque Deus não vai ficar te gritando do outro lado da rua, não. Você tem que atravessar a rua e ficar perto, que ele vai sussurrar no teu ouvido. Se você não está ouvindo a voz de Deus, não está sentindo que a direção de Deus está clara para você, é tempo de você mergulhar nas águas. É tempo de você se envolver. É tempo de você acordar mais cedo e orar e entregar a sua vida para Ele. Tem uma pesquisa interessante que saiu de alguns neurologistas. Todo mundo tem aqui na cabeça, isso aqui se chama lóbulo pré-frontal. Fala comigo aí, lóbulo pré-frontal. Teve um aí que quase falou em língua, lóbulo pré-frontal. Todo mundo tem, a não ser que você tenha algum defeito de fábrica. O lóbulo pré-frontal é a região do seu cérebro que é responsável pelas decisões. E essa pesquisa desses neurologistas, eles fizeram uma ressonância magnética funcional, que é quando colocam uma pessoa sobre algumas perguntas, fazendo algumas coisas, fazendo essas perguntas para ela responder, e algumas áreas do cérebro vão sendo ativadas. E esse pesquisador, ele queria estudar a religião. Ele pegou um cristão, e ele falou, você tem dificuldade na sua vida? Tem, muitas. Queria te convidar você a fazer uma oração sincera. Fazer uma oração sincera? Faz uma oração. Fez uma oração. Aí quando ele começou a fazer oração, eles perceberam que essa região do lóbulo pré-frontal, ela começou a ter muita atividade. E o pesquisador falou, cara, interessante, né? Como que você
acreditar que entregar para Deus os seus problemas e convidar Deus para tomar a direção da sua vida, sair do volante para Ele assumir, isso ativa o seu poder de decisão, que está no lóbulo pré-frontal. Aí eu te pergunto, você está orando, irmão? Você está orando o suficiente para dar uma ativada aqui no lóbulo pré-frontal? Porque tem hora que você não sabe o que fazer. Então, quando você não sabe o que tem que fazer, você tem que orar. A gente precisa ter clareza das nossas decisões. E algumas coisas você só vai enxergar com os olhos em lágrimas. Quem usa óculos vai entender o que eu estou falando. Se você tem uns 2 graus de miopia, você não é ninguém sem seu óculos, meu irmão. Se você tem uns 2 graus de presbiopia, ou seja, você já passou aí dos 45 anos, você não consegue ler a Bíblia. Para longe você enxerga tudo, igual a águia. Até o que não deve. Agora, para perto, tem que ficar assim, ó, catando milho. É ou não é? É sim, o pessoal depois dos 40 aí já sabe. Eu estou chegando lá, falta 5 anos para chegar lá. Só que eu quero fazer uma analogia simples aqui, que quando os seus olhos estão em lágrimas, é como se Deus colocasse uma lente nos seus olhos e você vai começar a enxergar algumas coisas que você não enxergaria se você não estivesse em prantos na presença de Deus. Você não enxergaria se você não estivesse de joelhos, rendendo-se a Ele, em adoração, em oração, em pranto, em choro, assim como esse salmista. Ele fala, irmão, que as minhas lágrimas são o meu alimento, enquanto zombam de mim, dia e noite. Era uma situação bem complicada que ele estava. A gente não tem como saber, mas os estudiosos dizem que talvez essa situação tenha acontecido no norte de Israel, que tinham os amorreus, e algumas pessoas de repente foram sequestradas e foram prisioneiras. É a explicação mais próxima do que aconteceu aqui. E talvez você esteja prisioneiro de alguma situação, talvez você esteja refém de alguma situação, e a solução para você, meu irmão, é fazer o que fala aqui no versículo 7. Os olhos em lágrimas são o meu alimento dia e noite. Quando você começa a chorar na presença de Deus, alguma coisa acontece no mundo espiritual. Alguma coisa começa a acontecer. E se você não acredita no mundo espiritual, você pode começar a acreditar, porque ele é muito real, muito mais real do que a gente imagina. Mas se você está aqui hoje, você acredita no mundo espiritual. Então estou falando com pessoas que são crentes em Cristo Jesus. E quando você ora, seu lóbulo pré-frontal é ativado, e você começa a pregar para você mesmo, igual esse salmista. E começa a falar, mas por que você está batida, minha alma? Por que você está perturbada? É o Deus da sua salvação que está contigo. É o Deus que diz para você esperançar nele. O desânimo ele vai ser combatido quando a gente começar a pregar a verdade para nós mesmos todos os dias. E a gente precisa ter constância em Deus quando se trata disso. A gente precisa se envolver. Eu volto a bater nessa tecla, porque de repente você não consegue enxergar uma coisa que, se você estiver num PG com alguém do lado, você vai conseguir enxergar. Você não vai conseguir vencer todas as batalhas sozinho. Por isso que Jesus falou para ir de 2 em 2. Porque sozinho você não vai conseguir. Vão ter dias difíceis que você vai enfrentar. E se você não tiver amigos do seu lado, às vezes só para estar ali do lado, às vezes só de ter alguém do lado, você já se sente confiante. Você não vai conseguir. Eu tenho um filho, o nome dele é Josué. Josué é uma figura. Quem conhece o Josué sabe como é que ele é. Podemos dizer que ele é meio da pá virada. Ele é autêntico, ele tem espírito de liderança, e eu quero aperfeiçoar isso nele. Ele fala, mamãe, você vai brincar disso. Papai, você pega meu carrinho. Eu sou o papai. Ele fala. É muito engraçado. Cheguei em casa outro dia do trabalho, cansado, meu filho, olha papai, o que eu sei fazer? Subiu no sofá e ficou pulando. Falei, não vai dar certo. Falei, desce daí. Desce daí, falei mais firme. Não papai, eu sei pular. Aí eu fiquei quieto, falei assim, ó, eu sou adepto da ideia de que deixa a criança sofrer um pouco, bem controlado o ambiente, lógico, né? Que ele vai aprender algumas coisas só assim. Tem outras que você não precisa aprender errando, né? Mas nesse caso aí, vamos deixar, porque o chão é baixo, traumatismo craniano não deve dar, não. Pulou.
aconteceu o que eu sabia que ia acontecer. Bateu no chão. Na hora que ele bateu no chão, eu tava fazendo coisa do trabalho no iPad, eu larguei o iPad, fui correndo e já bateu um arrependimento. Poxa, eu podia ter tirado ele do sofá. Meu irmão, quando você está mostrando suas habilidades para Deus, Deus, eu tenho isso. Deus, eu fiz a empresa crescer. Deus, eu passei no concurso. Deus, olha só como eu sou bom. Por que isso está acontecendo comigo? As suas habilidades não impressionam Deus. Sinto lhe dizer, se você canta bem, se você toca bem, pessoal aqui, as suas habilidades não impressionam Deus não, Silvio. Thalita, sua voz maravilhosa. Você canta muito. Nasceu para isso. Mas quando você canta mostrando o seu dom, isso não impressiona Deus. Mas quando você canta com o coração e mostrando as suas fraquezas para Ele, Deus, Ele para o que estiver fazendo para atender você. Então, hoje, nós precisamos lançar diante de Deus a nossa fraqueza, reconhecer a nossa pequenez. Porque Deus, Ele vai ouvir a tua voz. Queria te convidar a ficar de pé. Romanos 8, 26, Paulo fala que o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Essa palavra fraqueza, no grego, significa, é uma palavra grande, que se chama sunanti lambanomai. Não sei quantos já ouviram essa palavra, já falei ela aqui algumas vezes, mas é sempre bom lembrar. Ele fala, e Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Sunanti lambanomai. É um termo que aquelas pessoas daquela região entenderiam e daria o contexto exato. Por isso que é bom a gente mergulhar na Bíblia às vezes. Sempre, na verdade. Sunanti lambanomai significa, no sentido literal, pegar a outra parte do peso. Traduzindo, e o Espírito Santo nos ajuda quando a gente pega a outra parte do peso. Ou seja, quando você olha, vê que está pesado e você não vai conseguir, é o momento em que você pega aquela parte do peso e fala, Senhor, não sei o que vai acontecer, mas sunanti lambanomai, é isso. A parte mais pesada não fica com você, fica com Ele. Eu queria te convidar nesse momento a você fechar os seus olhos e você começar a lançar diante do Senhor a sua fraqueza, começar a lançar diante do Senhor aquilo que te impede de avançar nele, aquilo que te aflige, aquilo que te deprime, aquilo que te trouxe aqui nessa manhã. Quero te convidar a lançar isso diante dele. Oh Senhor, nós cremos que o Senhor tem o controle de tudo, mas nós queremos aprender nessa manhã, Pai, a nos posicionar não de uma forma passiva, apenas esperando que algo venha do céu, que um milagre aconteça, mas nós queremos provocar um milagre, assim como aquela mulher que se aproximou, ela atravessou a multidão e com apenas um toque, ela foi curada. Nós queremos ser provocadores de milagres. Encha os nossos corações de força para mergulhar em Ti, mergulhar em correntes de águas, nos aprofundarmos no Senhor. Nós não queremos apenas esperar parados, nós queremos esperar fazendo, nós queremos esperançar, nós queremos Te buscar, nós queremos fazer algo novo, nós queremos viver algo novo em Ti, nós queremos nos aprofundar em Ti. Renova nossas forças, coloque as pessoas certas no nosso caminho, faça-nos entender, ó Pai, e ver, às vezes com os olhos em lágrimas, mas às vezes essas lágrimas são lentes que o Senhor permitiu vir aos nossos olhos para enxergarmos o que não enxergaríamos se não estivéssemos em prantos diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por esse dia maravilhoso em que pessoas serão enviadas, vão sair desse culto renovados pelo Senhor, certos de que o Senhor tem o controle de tudo e nós só precisamos mergulhar em Ti e esperançar em Ti. Muito obrigado, Pai, pela
pelos louvores. Muito obrigado pela tua presença manifesta aqui nesse lugar. Meu irmão, se essa palavra te abençoou, se você crê que Deus tem algo novo para você nessa semana, eu quero te convidar. Levante suas mãos, dê um forte aplauso a Ele. Aleluia, Deus te abençoe.